Fala, GCista, beleza? Vamos fazer aqui a correção das questões de direito constitucional da prova da PM do Rio Grande do Norte. Baixa o material e vamos para a solução das questões agora. Vamos lá. Então, nós iremos fazer a correção da prova tipo A da PM do Rio Grande do Norte, elaborado pela banca IBFC. Então, vamos para a questão 31. Os artigos 1º ao 4º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88 compõe título importante referente aos princípios fundamentais. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. Então, ele quer a alternativa correta. Letra A. Garantir a independência nacional constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, quando você pensa em objetivos fundamentais, você não encontra isso aí. Você encontra, por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Você tem lá a opção de garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e também promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Quando você pensa em independência nacional, você vai ver que a República Federativa do Brasil será regida nas relações internacionais por esse princípio. Um dos princípios é independência nacional. Então está errado a letra A. Letra B. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constitui dois dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Você acabou de ver que isso aí está relacionado a objetivos fundamentais. Objetivos que são fundamentais. Letra C. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, ok, política social e cultural, ok, dos povos da América Latina, visando a formação da Organização dos Estados Americanos de Nações. Claro que não. Esse finalzinho aí que ele errou, né, que ele colocou equivocado. Quando você pega o parágrafo único do artigo 4º, você vai ver que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Agora, o erro aí é o seguinte: não é visando a formação da Organização dos Estados Americanos de Nações, e sim a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, isso aqui estaria fora. Letra D. É fundamento da República Federativa do Brasil, entre outros, a autodeterminação dos povos. Então, quando você pensa em autodeterminação dos povos, você vai ver que a República Federativa do Brasil será regida nas suas relações internacionais por esses princípios. Um dos princípios é a autodeterminação dos povos. A letra D está fora. Letra E. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa estão entre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, quando você pega fundamentos da República Federativa do Brasil, você vai perceber que realmente isso aí estaria correto lá no artigo 1º, onde ele fala que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento. Quais são os fundamentos que a gente tem lá? Soberania, cidadania, você tem a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também o pluralismo político. Então, realmente, a letra E é a resposta. 32. Eu estou seguindo aqui, pessoal, a sequência das questões na prova. Vamos lá. Caio, empregado de empresa pública no município de Natal, contratado sob o regime trabalhista, aprovado e nomeado no concurso de polícia militar, requereu junto à empresa empregadora fornecimento de uma certidão de tempo de serviço prestado, com o objetivo de cumprir requisito que compõe fase de apresentação de documentos para posse como policial militar. A autoridade competente, contudo, recusou-se a fornecer a certidão, encontrando-se Caio ameaçado de ter sua nomeação tornada-se sem efeito, por falta de documento indispensável para a posse. Contra o ato da autoridade municipal, de acordo com a Constituição Federal de 88,
Assinale a alternativa que apresenta qual remédio constitucional Caio deverá impetrar a fim de garantir o recebimento de sua certidão e posterior apresentação junto à Polícia Militar. Então, nesse caso aqui, dessa certidão, pessoal, como ele passou no concurso público, há um interesse coletivo ou interesse geral. Consequentemente, ele vai ter que impetrar quem? Um mandado de segurança. Não é algo personalíssimo aqui, só dele e de quem detém os dados. Então não seria habeas data, seria mandado de segurança. Então, com certeza, o gabarito letra C. A fundamentação que você poderia colocar seria na própria Constituição Federal de 88, lá no artigo 5º, né, quando você pega no artigo 5º, no inciso lá 34, né, você pega lá o 34, você vai observar que ele fala na linha B, né, especificamente na linha B, que diz o seguinte: a todos são assegurados, independente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Além disso, lá no inciso 69, você pega lá no 69, você vai ver que ele fala do mandado de segurança, né? Onde será concedido o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e nem habeas data. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Lembrando, nesse caso, há um interesse coletivo, há um interesse geral. Ele foi aprovado no concurso da Polícia Militar. Então, ele vai necessitar dessa certidão. Isso é necessário para a coletividade, para o ambiente geral, né? Então, nesse caso aí, você marcaria a letra C, sem problema nenhum. Questão 33. Sobre o artigo 5º da Constituição Federal de 88, que dispõe sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Não é detenção, é reclusão. Isso aqui está fora. Letra B. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático constitui crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça. Essa parte aqui está errada. Quando você pega o próprio inciso 44, você pega lá o inciso 44, você vai perceber que ele fala que constitui crime inafiançável, beleza? O que mais? E imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Letra C. Ele fala assim: a lei considerará imprescritível, insuscetível de graça ou anistia os crimes hediondos. Quando ele fala em crimes hediondos, você tem que prestar atenção no inciso 43, que ele fala que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes o quê? Hediondos. Por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Então isso aqui está falso. Letra D. A lei considerará crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia o tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins. Então essa aqui seria a resposta, letra D. Letra E. A lei considerará crime inafiançável, imprescritível o terrorismo. Então isso aí também está fora. Você viu que a gente leu aqui, ó, sem problema nenhum. Aqui, ó, a lei irá considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Se você observar aqui, ele falou de terrorismo. Então está errado que ele falou inafiançável e imprescritível. Na verdade, você viu que são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Então, o gabarito realmente é a letra D. Questão 34 fala assim: a respeito dos direitos e garantias individuais esculpidos na Constituição Federal de 88, assinala a alternativa correta. O civilmente identificado será sempre submetido à identificação criminal. Isso aqui está fora, né, pessoal? Quando você pega se ele é civilmente identificado, ele não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, isso aí está fora. Letra B.
A natureza do delito não distingue o estabelecimento em que a pena será cumprida. Isso aí está falso, né? Basta você ver, nós temos aí os presídios de segurança máxima. Então isso aí está fora. Beleza. Letra C. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos desde o nascimento até a primeira idade. Isso aqui está fora. Então, quando a gente pega a própria Constituição Federal e você pega o artigo 5º e o inciso 50, você vai ler o seguinte, ó. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, isso está fora, letra C. Letra D. A Constituição Federal não prevê qualquer forma de prisão civil por dívida. Claro que isso aí está falso, né, pessoal? Basta você ver aí a prisão por não pagar a pensão alimentícia. Então, isso aqui está falso. Letra E. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Esse é o gabarito, letra E. Então, aqui eu coloquei a fundamentação. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Você nota aí que é o inciso 66. Questão 35. O artigo 5º da Constituição Federal de 88 congrega disposições variadas acerca dos direitos e garantias daqueles conduzidos à prisão. Acerca desse tema, analise as afirmativas abaixo. O Estado indenizará o condenado que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Isso aqui é verdadeiro. Ou por erro, né, judiciário, ou também aquele que fica além do tempo fixado em lei. Aí está lá no inciso 75. Então está correto. 2. A prisão nos casos de transgressão militar definidos em lei independe de flagrante ou ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, isso aqui está correto. Isso aqui é uma das exceções. Quando você pega aqui, ó, o inciso 61, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Salvo, tá bem claro aqui, ó, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Beleza, então realmente 1 e 2 até agora seria a resposta. O preso não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão. Olha, coloquei aqui para vocês, ó, fundamentado aqui, ó, lá no inciso 64, ó, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então tá falso 3. 4. A prisão ilegal será imediatamente revogada. Não é revogada, é relaxada. Relaxada. Está bem claro aqui, quando você pega o inciso 65. Ó. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Não é revogada, é relaxada. Então, o gabarito aí será 1 e 2, letra A. Questão 36. A respeito dos direitos e garantias individuais e coletivos na Constituição Federal de 88, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Vamos lá. Casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Isso aqui está verdade. Lá na Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, lá no seu inciso 11, ele fala exatamente isso, consequentemente estará verdadeiro. Próximo. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Olha, para mim, isso aqui estaria verdadeiro, porque hoje já é entendimento do STF e do STJ que pode sim haver interceptação de quem? Além do que é expresso, que são as comunicações telefônicas, é possível sim haver, seguindo os ditames legais, ou seja, a interceptação, melhor dizendo, de quê? Das correspondências e das comunicações telegráficas, sem problema nenhum. Então, olha o que eu coloquei aqui para a gente, ó. O artigo 5º, inciso 12, da Constituição Federal de 88, estabelece o seguinte, ó, é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, ok, de dados, e das comunicações telefônicas, salvo, neste último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Agora, olha só aqui, ó, sobre
existe um julgado sobre a interceptação de correspondência pelo STJ, sua quinta turma, e também tem das comunicações telegráficas e de dados pelo STF, primeira turma. Observa aqui, ó. Apesar de a exceção constitucional expressa referir-se somente à interceptação telefônica, há o entendimento de que nenhuma liberdade individual é absoluta, sendo possível, respeitados certos parâmetros, a interceptação das correspondências e comunicações telegráficas e de dados, sempre que as liberdades públicas estiverem sendo utilizadas como instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Beleza? Então, por isso, esse item aí, ele estaria verdadeiro. Agora, a banca, infelizmente, irá considerar o quê? Errado, porque observa que não cumpriu tudo o que está aqui no inciso. Ó. Mas eu, como candidato, entraria com um recurso, se fosse o caso, ó, o gabarito. Ó. Porque ipsiliteris estaria assim, ó, é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Beleza, isso é exatamente o que está sendo colocado ipsiliteris no inciso. Só que acontece o seguinte, isso aqui é verdade, ó, jurisprudência atual, ok? Então isso aqui teria que ser verdadeiro. Mas vamos lá, continuando. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente ela poderá usar de propriedade particular, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Não, olha só. Esse uso aqui, essa requisição administrativa, ela pode ser feita civil ou militar, ok? Sempre de bens o quê? Bens privados. Eu posso usar um bem privado. Beleza. Porque se fosse o caso de usar um bem público, aí só se decretação de estado de sítio, de defesa ou de sítio. Aí tudo bem. Mas no caso de bem privado, há uma requisição administrativa para uso, que pode ser feito em modalidade civil ou militar. Beleza? Então o que acontece? Lembrando que o pagamento, a indenização, melhor dizendo, ela é ulterior, ela é posterior. Então por isso aqui estaria falso. Então vejamos aqui o que ele diz aqui na própria Constituição Federal, ó, no inciso de número 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, ok? Assegurada ao proprietário, indenização ulterior, posterior, só vai pagar se houver dano. Só vai haver indenização se houver dano. Não havendo dano, não se fala em indenização. Então esse item estaria falso. Isso é a chamada requisição administrativa. Vamos lá. Olha o que é que diz aqui o nosso quarto item de análise. Ó. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados, entre outros, a competência para julgamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida. Não, só doloso aqui, isso aqui está falso. Então observe o seguinte, ó. Olha o que é que diz a Constituição Federal. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Você está vendo aqui que são crimes dolosos. Então esse item ele está falso. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Esse aqui estaria verdadeiro. Então você vê aqui, ó, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então realmente esse item aí estaria verdadeiro. Então ficaria o seguinte, ó, VVFFV. Então tá aqui, ó. VVFFV. Vamos ver se tem essa alternativa aqui, ó. Não tem. Ok? Não tem essa alternativa. E seria a resposta, né? Por dedução, ó, aqui teria assim. Claro, que a banca pensou, vamos dizer assim, ó. FFV, ó, tá aqui, ó. FFV, tá ali. Aí aqui, V. Então ele estaria considerando a letra D e estaria considerando o item 2 como incompleto e, consequentemente, para a percepção da banca, estaria incorreto. É claro que você, como candidato, você pode entrar com recurso se você sentir-se prejudicado. Se você acertou, né, fica feliz, né? Se você
Errou só por causa desse item aí, entre com recurso. Por quê? Aí você vai colocar essa fundamentação que eu coloquei para você. Então, a banca, ela considerou isso aqui, ó, falso, mas para o candidato atento, ele iria buscar o quê? Ou a mudança de gabarito ou a anulação da questão. Nesse caso, anulação da questão por não ter um gabarito nesse sentido. Beleza, vamos para a próxima. Questão 37. A respeito das regras de nacionalidade inscritas na Constituição da República Federativa do Brasil, observe os casos abaixo e assinale a alternativa incorreta. Amanda, nascida em Mossoró, no Rio Grande do Norte, filha de pais americanos que não estão, olha só, não estão no Brasil a serviço de seu pai, então não faz parte dele. Então eles estão aqui morando no Brasil. Ela vai ser considerada nata? Sim, ela é brasileira nata. Então se eu pegar aqui a Constituição, ó, nato, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes pais estrangeiros não estejam a serviço de seu país. É o caso aqui da letra A. Beatriz, nascida na Alemanha, filha de pai francês e cuja mãe brasileira se encontra naquele país estrangeiro a serviço, faz parte da República Federativa do Brasil. Ela é nata? Com certeza, ó. Com certeza. Ó. Já está aqui, ó. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, que é o caso aí. Letra C. Caio, nascido na Itália, filho de mãe espanhola, e cujo pai brasileiro não se encontra naquele país estrangeiro a serviço da República Federativa do Brasil. Será brasileiro nato se após ele atingir a maioridade, vier a residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Perfeito, é isso mesmo. Então, coloca aqui, ó, se você prestar atenção, ó, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que estejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Está correto o item C, ele quer incorreto. Diego, filho de pai e mãe moçambicanos, nascido em São Tomé e Príncipe, país que adota o português como língua oficial, será brasileiro naturalizado caso adquira a nacionalidade brasileira na forma da lei, bastando para tanto residência por 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. Isso está correto, ó. Naturalizado. Vamos ver esse caso aqui, ó. Os que na forma da lei adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa, apenas o que? Residência por 1 ano, ininterrupto, idoneidade moral. Então, beleza. Você que estaria correto. Letra E. Esté, nascida em Israel, casada com um brasileiro, nato há 20 anos e residindo em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Há 16 anos ininterrupto. Já pode pedir, né? Que é 15 anos. Poderá requerer a nacionalidade brasileira e assim se tornar brasileira naturalizada, ainda que condenada por estelionato. Se ela foi condenada, ela não poderá requerer a nacionalidade brasileira, não poderá ser naturalizada. Então aqui, ó, você vê aqui, ó, aos estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ela está aí há 16 anos, ininterruptos, só que tem que ser o quê? Sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Aí serão naturalizados. Nesse caso aqui, ela foi condenada por estelionato. Então não conseguirá, então isso aqui estaria incorreto. Letra E. 38. Direitos sociais são todos os direitos fundamentais e garantias básicas que devem ser compartilhados por todos os seres humanos em sociedade. Observando os direitos sociais elencados no artigo 6 da Constituição Federal de 88, assinale a alternativa que apresenta direito não pertencente à relação, não está lá naquela relação. Então a relação você vai ter o quê? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, a proteção à maternidade e à infância, correto? O trabalho, mas não tem elencado cultura. Aqui o artigo 6º
você verifica que não há essa informação aqui nesse artigo. Questão 39. A respeito da segurança pública, na Constituição Federal de 88, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Vamos lá. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados, do DF, dos territórios. Isso aqui está verdadeiro, fundamentação está lá no artigo 144 da nossa Constituição Federal Brasileira de 88. Tranquilo? Continuando. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Só até aqui, ó. Esse restante aqui está fora. Esse aqui está falso. Próximo. As polícias militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Isso aqui está falso, isso aqui é o corpo de bombeiro. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, inclusive as militares. Claro que isso aqui está falso, exceto as militares. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, entre outros, a exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então, isso aqui estaria verdadeiro. Então, nosso gabarito seria VFFV. Então, se localiza aí a resposta VFFV na letra D. E a última questão, a questão 40, diz assim: de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A respeito desse tema, assinala a alternativa que indica órgão não contemplado pela Carta Magna, que é a Constituição Federal, para o exercício da segurança pública. Você marcaria aí, ó, Polícia Federal está lá, Polícia Ferroviária, Corpo de Bombeiro está lá, a Polícia Penal Distrital, mas não tem Ministério Público Federal, está fora. Então, isso aqui está fundamentado, essa questão 40, ela está fundamentada no artigo 144, ó, quando ele fala que a segurança pública será exercida através dos seguintes órgãos: PF, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. E está aqui, ó, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. Por isso que está na letra D correta. Ó. Não tem a letra E. Beleza? Então, pessoal, por aqui eu vou encerrando a correção dessas questões. Espero que você tenha feito uma boa prova. Vejo vocês nas próximas aulas. Até mais.